Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 3 da história de Itaboraí, beleza? Vamos lá então, a gente vai dar continuidade da onde a gente parou, né, na última aula. Então a gente vai falar aqui, ó, do patrimônio cultural e imaterial, beleza? Show de bola. Então vamos lá. A riqueza cultural de Itaboraí, só lembrando, tá, galera? Gostar da aula, deixa o comentário, deixa também a sua inscrição no canal e deixa também aí o seu like, tá? E segue a gente aqui, ó, nosso Instagram, beleza? Então, a riqueza cultural de Itaboraí não se limita à sua arquitetura. O município mantém viva várias tradições culturais, especialmente ligadas à arte oleira, ou seja, produção de cerâmica, artesanato manual e festas religiosas católicas em honra de santos como São Barnabé, Nossa Senhora da Conceição, São Jorge, São Pedro e São João Batista, que esse aqui é o padroeiro da cidade. Beleza? Também se destacam as folias de reis e as bandas de música, manifestações culturais que resistem ao tempo e às novas influências, mantendo vivas as tradições religiosas e populares do município. Essas festividades e tradições reforçam a identidade cultural da cidade, conectando-a com as suas raízes coloniais e suas comunidades. Vila de Santo Antônio de Sá. A Vila de Santo Antônio de Sá foi uma das primeiras povoações estabelecidas no Brasil, sendo criada logo após a fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro. Fundada no contexto da colonização portuguesa, essa vila foi essencial para a ocupação e controle do recôncavo da Guanabara. A gente vai falar sobre ele. A vila se destacou por sua importância estratégica no século XVII, sendo a primeira povoação organizada na região, o que deu início à ocupação sistemática do interior. Embora tenha perdido relevância ao longo dos séculos, seu papel inicial na colonização foi decisivo, especialmente na formação das rotas que conectavam a capital com o interior. Importância histórica. A vila foi um ponto-chave de desenvolvimento econômico, sendo uma das primeiras áreas a desenvolver a agricultura e apoiar a expansão territorial dos portugueses na região. Aqui o nosso estudo é muito direto, tá, galera? É basicamente o que vai cair na prova, tá? Vila São João de Itaboraí. A Vila São João de Itaboraí começou com uma parada estratégica de tropeiros, que transportavam mercadorias e produtos entre o norte fluminense e o Rio de Janeiro. Tá? Tropeiro vem de tropas, tá, galera? Com o tempo, a vila se transformou em um dos maiores centros de produção de açúcar da região, atividade que impulsionou o crescimento econômico e o desenvolvimento urbano. No contexto da economia colonial, o açúcar era o principal produto de exportação do Brasil, e a produção na vila de São João de Itaboraí fazia parte desse ciclo econômico, sendo crucial para o abastecimento das grandes cidades como a capital da província. Importância econômica. Itaboraí se destacou como um entreposto comercial importante, facilitando o comércio entre o norte do estado e a capital, o que contribuiu para o seu crescimento. Aí vem a Vila de São João del Rei, Itambi. A Vila de São João del Rei, conhecida também como São Barnabé ou Itambi, desempenhou um papel fundamental na colonização religiosa da região. A presença dos jesuítas foi essencial para a catequização e o controle das populações indígenas locais, como os goitacazes, maromomes e os tamoios. E os tupinambás e os terminóis. Esses povos, né, habitavam a região muito antes da chegada dos colonizadores, e os jesuítas, através dos aldeamentos, ajudaram a garantir o domínio português sobre o território. Beleza? Show. Maravilha. O cacique Araribóia, um dos líderes indígenas mais notáveis da época, também teve influência nessa região,
Ele foi uma figura importante nas alianças entre os indígenas e os portugueses, o que consolidou a ocupação europeia nas terras que hoje formam o município de Itaboraí. Importância cultural. A vila de São João del Rei serviu como como um dos principais locais de interação entre os jesuítas e os indígenas, preservando a parte da cultura e história dos povos originários. Joaquim Manuel Macedo. O romancista Joaquim Manuel Macedo, natural de Itaboraí, foi um dos maiores escritores do século XIX. Ele é amplamente reconhecido por sua obra A Moreninha. Isso aqui, tudo que eu estou marcando, galera, já são palavras que com certeza a banca pode perguntar, tá? Um dos primeiros romances de sucesso no Brasil. No entanto, Macedo também expressou seu profundo amor por sua terra natal em outros escritos, como O Rio do Quarto, onde ele descreve sua relação emocional com Itaboraí. Macedo reflete a conexão profunda que os itaborienses sentem com a cidade, que não é apenas um lugar de nascimento, mas um local de laços afetivos que atravessam gerações. Seu sentimento pelo município é compartilhado por muitos que veem em Itaboraí um símbolo de suas origens e tradições. Formação de Itaboraí. A união dessas três vilas, Santo Antônio de Sá, São João de Itaboraí e São José del Rei, resultou na formação do município moderno de Itaboraí. Essa fusão de histórias e culturas mudou a identidade da cidade, que está profundamente ligada tanto à colonização portuguesa quanto às tradições indígenas e o ciclo econômico do açúcar. Itaboraí é uma cidade que preserva sua história como parte do estado do Rio de Janeiro, sendo um importante marco de patrimônio histórico do Brasil. Suas raízes estão na interseção de várias influências indígenas, coloniais, econômicas e religiosas, o que torna um local de grande relevância cultural e histórica. Proximidade de rios navegáveis. Um dos fatores essenciais que influenciaram o povoamento de Itaboraí do século XVII, século XVI, foi a proximidade de rios navegáveis. Os rios funcionavam como caminhos d'água, permitindo o transporte de mercadorias e pessoas. Rios como Guapi-Macacu eram essenciais para o escoamento, Guapi-Macacu, eram essenciais para o escoamento de produtos agrícolas e conectavam as áreas rurais ao litoral, particularmente a cidade do Rio de Janeiro, que já começava a se desenvolver como centro administrativo e comercial. Os rios navegáveis eram as principais rotas de transporte, uma vez que as estradas terrestres eram escassas e de difícil manutenção. Isso significa que as áreas próximas a esses rios se tornaram centros de atividade econômica e social, onde mercadores, agricultores e colonos se instalavam para facilitar o comércio e a produção agrícola. Sertão do Macacu. A referência ao Sertão do Macacu diz respeito às terras localizadas mais ao interior, além das áreas costeiras, que começaram a ser ocupadas para atividades agrícolas e de criação de gado. Essas terras eram inicialmente desbravadas e exploradas, o que permitiu a expansão das fazendas e o estabelecimento de grandes engenhos de açúcar. O sertão era um termo usado na época para designar áreas distantes do litoral, ainda não totalmente colonizadas. A região de Macacu desempenhou um papel importante no desenvolvimento da agricultura e do comércio, uma vez que suas terras eram férteis e permitiam a expansão da produção de açúcar, uma das principais atividades econômicas da época. Campanha de Jesus aos aldeamentos jesuíticos. Então, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, também conhecida como jesuítas, teve um papel crucial na colonização da região de Itaboraí, especialmente nas áreas de Cabuçu e Itambi. Os jesuítas eram responsáveis por organizar aldeamentos de indígenas, principalmente para catequização e evangelização. Os indígenas das tribos Goitacazes, Tamoios, Tupinambás e
termininós, que habitavam a região, foram aldeados por esses missionários, que tinham a missão de converter essas populações ao cristianismo e entregá-los à sociedade colonial portuguesa. Esses aldeamentos jesuíticos foram estratégicos não só no aspecto religioso, mas também como uma forma de controle social, garantindo que os indígenas fossem usados como mão de obra nas fazendas e engenhos locais. Esse processo foi fundamental para a para a consolidação do poder português na região. Então vamos seguir. Localização estratégica nas rotas de tropeiros. A cidade de Itaboraí possuía uma localização estratégica nas rotas de tropeiros, que eram caminhos utilizados para o transporte de mercadorias entre diferentes regiões do Brasil colonial. Os tropeiros conduziam mulas carregadas com produtos que abasteciam tanto a capital da província, o Rio de Janeiro, quanto outras regiões, como o norte fluminense. A localização geográfica de Itaboraí, como um ponto de parada e entreposto comercial, favoreceu o desenvolvimento econômico no município, permitindo que mercadores e fazendeiros instalassem fazendas e engenhos de açúcar nas redondezas. Além disso, essa rota facilitou a comunicação e o comércio entre o interior e o litoral, impulsionando o crescimento da cidade. Vamos seguir. Fazendas e engenhos de açúcar. A economia da região se consolidou por meio de fazendas e engenhos de açúcar, que desempenhavam um papel fundamental no desenvolvimento de Itaboraí e outras vilas próximas. A produção de açúcar era uma das principais atividades econômicas da colônia portuguesa do Brasil, e as fazendas de Itaboraí, favorecidas pela localização estratégica pela fertilidade do sertão, tornaram-se prósperas. Os engenhos eram complexos agroindustriais da época, responsáveis pela produção de açúcar em larga escala, utilizando mão de obra indígena e escrava africana. Esses engenhos transformaram a economia local e contribuíram para o aumento do prestígio da região, inclusive atraindo a atenção de influentes políticos e figuras de destaque da província. Prestígio político. Além dos fatores econômicos e religiosos, o desenvolvimento das vilas que formariam Itaboraí foi também influenciado pela presença de influentes políticos. Figuras importantes da política local e provincial investiram na região, o que ajudou a garantir a infraestrutura, novos empreendimentos e maior desenvolvimento das fazendas e engenhos. Esse prestígio político também elevou o status da região, assegurando que Itaboraí se tornasse um centro econômico e social importante dentro da província do Rio de Janeiro, especialmente durante o auge da produção açucareira. Surgimento e decadências das vilas. Os fatores mencionados, a proximidade de rios, a evangelização jesuítica, a localização estratégica e o desenvolvimento econômico levaram ao surgimento das vilas que formaram Itaboraí. No entanto, ao longo do tempo, as mudanças econômicas e sociais, como a queda do ciclo do açúcar e a introdução de novas atividades comerciais, também contribuíram para a decadência dessas vilas. O desenvolvimento da ferrovia e a mudança das rotas comerciais para áreas mais urbanizadas contribuíram para o declínio de algumas dessas vilas, à medida que a economia local se transformava e novas prioridades surgiam. Ocupação dos sertões do Macacu. A ocupação do sertão do Macacu pelos colonizadores portugueses no século XVI foi um processo estratégico após a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara e a fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565. A colonização da região foi incentivada pela coroa portuguesa, que distribuiu 6 marias, ou seja, pedaços de terra, grandes lotes de terra doados aos colonos, para promover a colonização e o desenvolvimento agrícola, protegendo a região contra possíveis novas invasões estrangeiras. Aí aqui a gente vai falar, o sertão de Macacu é a região localizada no interior, com terras férteis e grande potencial para a produção agrícola. Sua ocupação pelos portugueses foi crucial para o desenvolvimento da economia local. 6 Marias
São lotes de terra concedidos pela coroa portuguesa aos colonos para o cultivo. A concessão de Seis-Marias foi uma das principais formas de promover o povoamento e a agricultura no Brasil colonial. Concessão de terras aos jesuítas. Em 1567, o fidalgo português Miguel de Moura recebeu uma grande extensão de terras na planície do rio Macacu, mas não conseguiu desenvolver essas terras. Como consequência, foi obrigado a cedê-las aos jesuítas, que eram conhecidos por suas habilidades de administração e por sua missão de converter as populações indígenas ao cristianismo. Os jesuítas, membros da Companhia de Jesus, desempenharam um papel crucial na catequização dos povos indígenas e no desenvolvimento das terras recebidas. Miguel de Moura, então a gente colocou aqui, né, a palavra-chave, era um fidalgo português que recebeu Seis-Marias, mas não desenvolveu adequadamente, cedendo aos jesuítas. E aqui a gente colocou os jesuítas, né, que são membros da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa que tinha como missão a evangelização dos povos indígenas e a administração de territórios da colônia. Formação da vila. Em 1612, os jesuítas venderam parte das terras a Manuel Fernandes Osouro, que construiu uma capela dedicada a Santo Antônio. Essa capela foi o marco inicial da formação de um povoado, que com o tempo se desenvolveu e se tornou uma freguesia. O rápido crescimento econômico e populacional da região resultou na elevação da freguesia à categoria de vila, em 1697, durante o governo de Arthur Sá e Menezes. Beleza? Então, aqui a gente colocou palavras-chave, né? Capela de Santo Antônio, uma capela que foi o ponto de partida para o surgimento da vila de Santo Antônio de Sá. Freguesia, que é um povoado que cresceu e se desenvolveu até se tornar um centro importante, o suficiente para ser elevado à categoria de vila. E Arthur de Sá e Menezes, o governador de capitania do Rio de Janeiro, que elevou a freguesia à categoria de vila, em homenagem a Santo Padroeiro e a si próprio. Beleza? Estrutura política, econômica e social. A criação da vila de Santo Antônio de Sá reflete a estrutura social e econômica do Brasil colonial. A maior parte das terras da região estava concentrada nas mãos de um pequeno grupo de famílias aristocráticas, que mantinham seu controle por meio de casamentos e heranças. Essas famílias, como o Duque Estrada, Sardinha, Silva, Costa Soares, Pacheco Drummond e Azevedo Coutinho, dominavam o território, possuindo grandes extensões de terra e engenhos de açúcar, que eram a principal atividade econômica da época. E aí a gente colocou palavras-chave: famílias aristocráticas, pequeno grupo de família que detinham o controle da maior parte das terras e engenhos de açúcar da região. Elas consolidavam seu poder por meio de alianças matrimoniais e heranças. Engenhos de açúcar, complexos agroindustriais onde a cana-de-açúcar era processada para a produção de açúcar, principal produto de exportação do Brasil colonial. Inclusive, é bom a gente repetir essas informações, que a gente sabe que a repetição é a base da retenção. Beleza? Então, vamos lá. Importância histórica da vila. A vila de Santo Antônio de Sá foi a primeira do recôncavo da Guanabara a ser elevada à categoria de vila, o que demonstra sua relevância no processo de colonização do interior fluminense. Sua localização às margens do rio Macacu foi estratégica para o escoamento de produtos agrícolas e a comunicação com a cidade do Rio de Janeiro. O desenvolvimento dessa vila foi uma peça-chave na ocupação e controle da região, tanto pela coroa portuguesa quanto pela Companhia de Jesus, consolidando a presença portuguesa na região do sertão fluminense. Então, o recôncavo da Guanabara é uma região que circunda a Baía de Guanabara, onde ocorrem importantes processos de colonização e desenvolvimento econômico. Beleza? E aí a gente sabe que o rio Macacu é o rio que foi fundamental para o transporte de mercadorias e desenvolvimento da economia da vila. Conclusão: a vila de Santo Antônio de Sá desempenhou um papel central na estruturação do sertão de Macacu e na consolidação da presença portuguesa no interior do Rio de Janeiro. A fundação foi fruto de uma combinação de fatores estratégicos, como a concessão de Seis-Marias, a ação dos jesuítas e o desenvolvimento econômico impulsionado
pelo engenho de açúcar, a concentração de terra nas mãos de poucas famílias aristocráticas e a importância do rio Macacu como via de escoamento de produtos agrícolas foram fundamentais para o sucesso e a influência dessa vila no Brasil colonial. Freguesias de Santo Antônio de Sá em 1778. No ano de 1778, a vila de Santo Antônio de Sá incluía várias freguesias importantes como Santíssima Trindade, Nossa Senhora da Ajuda de Sernampetiba, hoje Guapimirim, né? Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito e São João de Itaboraí. Essas freguesias formavam uma importante região econômica, sendo beneficiadas pela sua localização estratégica e pelos pontos fluviais, que permitiam o escoamento de mercadorias. A região tinha uma economia próspera, em parte por esses portos, como o Porto das Caixas, que se tornaram centros de distribuição de produtos tanto locais quanto das regiões serranas e do interior fluminense. Beleza? A importância dos rios e a economia. Os rios Macacu, Caceribu e Aldeia desempenhavam um papel crucial no escoamento de mercadorias, pois eram as principais vias de transporte que conectavam a produção agrícola da região do Rio de Janeiro. Os produtos agrícolas e outras mercadorias passavam por esses rios, o que fazia da Vila de Santo Antônio de Sá um importante entreposto comercial. Beleza? A gente colocou aqui as palavras-chave. Lembrando que esse material aqui que eu estou lendo, se você comprar o material das questões, esse material vem incluído, tá? Declínio e desmatamento desordenado. No entanto, o crescimento descontrolado e o desmatamento desordenado começaram a prejudicar a produtividade das terras. O desmatamento levou à transformação de áreas férteis em charcos e contribuiu para o assoreamento dos rios, o que afetou negativamente a navegação fluvial e a produção agrícola. Com isso, a região passou a sofrer uma série de problemas ambientais e de saúde, como a proliferação de mosquitos, que carregavam doenças como a febre amarela e a malária. Então, aconteceu aqui o desmatamento desordenado, o assoreamento dos rios, que é o acúmulo de sedimentos nos leitos dos rios, né? Reduziu a sua profundidade, dificultando a navegação. Os charcos, que são áreas alagadas formadas devido à má drenagem do solo, né? Causados pela degradação ambiental. E os mosquitos provocavam a febre amarela e a malária, doenças transmitidas aí por esses seres maravilhosos que proliferaram nas áreas alagadas, devastando a população da vila. Febres do Macacu e a desertificação da vila. O impacto das febres do Macacu, agravado pelo declínio ambiental e o assoreamento dos rios, levou à desertificação da vila de Santo Antônio de Sá. Em 1829, começou a decadência da vila, que havia chegado a ter uma produção de aproximadamente 19 mil pessoas. Em 1830, o juiz de fora da vila, Francisco José Álvares Carneiro, relatou ao Marquês de Caravelas que a vila estava praticamente deserta, com apenas uma pequena fração de sua antiga população. Ele vai falar aqui as palavras-chave: febres de Macacu, doença que assolava a região; juiz de fora, que foi um oficial da justiça colonial, né, que administrava a justiça em vilas e cidades menores; e o Marquês de Caravelas, que era o ministro e secretário dos negócios do Império. Aqui o juiz relatou o declínio da vila. Interesses políticos e econômicos. Além dos problemas ambientais e de saúde, os interesses políticos de grandes produtores de outras freguesias e regiões também agravavam a situação. A decadência da vila pode ter sido acelerada pela interferência de influentes produtores que tinham interesse em concentrar a produção em outras áreas. Então tinha aqui, interesses políticos. Grandes proprietários de terra de outras regiões podem ter influenciado a queda, né, da vila de Santo Antônio de Sá. Beleza? Galera, a gente já está com 25 minutos aqui praticamente de aula. Eu vou deixar, né, uma quarta aula, né? Se vocês quiserem uma quarta aula. Muita gente me pediu essa aula, aula 3, né? E aí,
Vocês podem colocar o comentário aqui embaixo ou podem enviar uma mensagem lá no direct do Instagram ou no WhatsApp, não tem problema, tá? O nosso material está aqui embaixo, você pode adquirir ele através da Hotmart ou você pode adquirir ele através do meu WhatsApp, beleza? Então, estamos juntos nessa jornada, espero que vocês consigam atingir seus objetivos. A gente continua a partir desse ponto aqui, Convento de São João, de São Boaventura, beleza? Obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau.